Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Vossa Excelência, a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha me chamar. Isso, Não venha. presidente! Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a essa comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva. Vem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, isso que eu disse para o senhor. Eu não me preocupo com a situação. Nós vamos fazer mais uma audiência aqui. Vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. Não, da próxima vez não vai ser audiência nem convite. Vai ser a convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Senhor. Genuíno, como é que a gente pode começar a explicar o que aconteceu nessa comissão do Senado? Primeira, da forma que trataram a Marina. Eu quero te ouvir, Genuíno. primeiramente, nós temos que relatar a degradação do parlamento brasileiro. É a degradação. Chegou um ponto que não tem limite para o desrespeito, para a misoginia, para o preconceito, para a violência contra a mulher. Eu acho que está ultrapassando todos os limites. Em segundo lugar, eu acho que os partidos mais à esquerda têm que ter uma posição mais firme de enfrentar. Ali tinha que imediatamente ir alguns deputados, alguns senadores do PT ou senadores de outros partidos e fazer um enfrentamento e não deixar só a Marina fazer o enfrentamento. Terceiro, eu acho que o governo tem que se manifestar com uma posição mais firme, porque ela estava lá como representante do governo. Porque eu acho, Viário, que do jeito que a coisa caminha, há uma dicotomia, há um fosso que separa o parlamento da sociedade. Nós, da esquerda, temos que apoiar a sociedade e denunciar a degradação do parlamento brasileiro por parte de uma extrema-direita que aposta na desigualdade, no fascismo e na devastação. Devastação da natureza, me refiro a isso, até porque a ministra Marina estava lá para falar sobre a exploração de petróleo nas águas da margem equatorial. Eu acho que é importante a gente ter uma noção de que a crise do parlamento é porque tem no parlamento uma maioria, ora centrão, ora de extrema-direita, que está ultrapassando todos os limites da convivência civilizatória. Quando esses limites chegam a esse ponto, nós só temos um caminho: é denunciar, é ir para a sociedade, é fazer o trabalho de enfrentamento na sociedade. Acho isso. A gente vê que um dos senadores é o senador que já havia, num outro momento, dito que queria enforcar a ministra Marina Silva. Já o presidente da comissão era o senador Marcos Rogério, que depois disso postou nas redes sociais dele o seguinte parágrafo: lugar de ministro é no diálogo com equilíbrio, não nos espetáculos. Seguiremos firme cobrando soluções reais para os problemas do povo e não abrindo espaço para cenas de desrespeito como a de hoje. E ele coloca a foto da Marina Silva para ilustrar isso que ele chama de desrespeito. Tivemos um senador do PT, senador Rogério Carvalho,
que saiu em defesa da Marina e ainda disse que ela deveria se retirar se não houvesse respeito. E talvez o maior exemplo de misoginia foi ali quando o cidadão falou que eu respeito a mulher, não respeito a ministra, achando que estava falando uma grande coisa. Quando tu fala que falta os partidos de esquerda tomar uma atitude, por que não estão tomando atitude, Genuíno? A gente tem que ter o medo de explicar isso pelas frentes amplas ou está faltando gente de brio, gente de pulso, como nós tínhamos no passado? São várias coisas. Primeiro, a gente está muito condicionado pela frente amplíssima, uma concepção de governabilidade que se baseia no diálogo e não no enfrentamento. E a extrema-direita vem para o enfrentamento e a gente fica na defensiva. Em segundo lugar, eu acho que é necessário a gente ter iniciativa e presença. Eu vi alguns episódios já no parlamento que faltou presença de maior número de deputados. Por exemplo, os acontecimentos em relação ao Glauber Braga. Era necessário que ali tivesse uma equipe de deputados dos partidos de esquerda para peitar. Eu acho que num episódio como esse, era necessário ter mais do que o senador Rogério, né, do PT, Rogério de Carvalho, do PT de Sergipe, para fazer o enfrentamento. Eu acho que há uma certa moderação, uma certa acomodação das regras do parlamento. O problema todo, Viário, é que o parlamento, a institucionalidade brasileira é uma institucionalidade conservadora, oligarca e autoritária. Nós temos que fazer um enfrentamento por dentro e por fora. Eu acho que tudo caminha para a gente forçar uma pressão maior da sociedade, um desgaste desses parlamentares na discussão dos temas importantes da sociedade. Nós não podemos ficar prisioneiro dessa lógica institucional de um parlamento controlado pelo centrão ou pela extrema-direita. Eu acho que é isso. Eu quero aproveitar aqui, e estou falando com a comunidade do Diário do Centro do Mundo, dizer que eu vou falar rapidamente algumas palavras que não é o Genuíno que está dizendo, não é o DCM que está dizendo, sou eu que estou dizendo. Tá? E hoje em dia é importante a gente definir bem isso para não acharem que é o canal que está falando o convidado. Eu vi ali uma cambada de vagabundos da extrema-direita e da direita que ocupam o Senado Federal, atacando uma mulher que, além de ser mulher, tem todos os outros estereótipos de preconceito deste país, de povos originários, de questão étnico-racial, de questão religiosa, etc, etc, etc. Acham que estão se saindo muito bem, não fariam isso com um homem, não, e nem fariam também com uma mulher caucasiana, loira, de olhos claros, que vai no Senado para falar de Jogo do Tigrinho, por exemplo. Aí, com esse tipo de mulher, eles tiram selfies, eles fazem fotos, mandam recado para a família. Então, uma cambada de vadio, de vagabundo, de sem vergonha, de picareta. É isso que a gente vê ali dentro. Então, é o professor Adriano Viaro que está falando isso aí, tá? Eu estou falando porque o Genuíno coloca muito bem os problemas da frente amplíssima e a falta de posicionamento da esquerda. Eu acho que nada mais fácil de exemplificar o que aconteceu do que essa falta de posicionamento. Estamos aguardando ainda dentro da edição desta live, que vai até às 18 horas, um posicionamento mais forte do governo sobre isso que aconteceu, e eu vou pedir desde já que o Fernando Miller, nos bastidores, fique de prontidão, olhando os perfis do governo, para nós termos uma posição se isso vai ser comunicado, se não vai ser comunicado, porque foi absolutamente lamentável. Viário, eu fui deputado federal, o meu primeiro mandato foi ainda o governo Figueiredo, ditadura militar. Depois nós tivemos o processo constituinte e o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos uma norma, tudo tem que ter resposta, nada ficará sem resposta. Eu fui de uma bancada de 5 deputados. Eu acho que é necessário, mesmo sendo minoria, responder, enfrentar, para não deixar que essas anormalidades autoritárias, misóginas, preconceituosas, predomine na relação, porque eles projetam, através das redes sociais, a coragem de atacar uma mulher.
isso pega mal, mas nós temos que enfrentar, nós temos que fazer o debate democrático. É claro, nós não podemos, não é olho por olho, mas nós temos que fazer a resposta democrática ofensiva, porque o parlamento o parlamento está passando por uma crise de legitimidade. O parlamento está passando com orçamento secreto, emendas impositivas, as crises da alta anistia, essa figura deplorável lá nos Estados Unidos, contrariando a soberania nacional e o sistema de justiça. Quer dizer, se estabeleceu, Viário, o vale-tudo na política. E para enfrentar esse vale-tudo, eu acho que nós temos que construir, mesmo sendo minoria, um bloco de enfrentamento, um bloco de posicionamento correto, sem aceitar provocação, mas enfrentar tudo. Nada deverá ficar sem resposta. Tem que ter resposta, tem que ter enfrentamento, como, por exemplo, o senador Rogério fez lá na comissão. Devia ter mais 2 ou 3 senadores. Viram que ia ter confusão, ia para lá. A gente fazia isso na Câmara. Você está acompanhando um episódio pela televisão e vê que está dando confusão, vamos lá. Que é isso? Nós não podemos deixar uma ministra, logo a Marina, numa situação de ser tentar humilhá-la. Aliás, ela não foi humilhada, ela que enquadrou, ela que enfrentou, ela não baixou a cabeça. Ela fez um enfrentamento digno, ela foi digna nesse episódio lamentável na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Muito bem, e nessa necessidade de respostas, nós já temos aqui o posicionamento da Gleisi Hoffmann. Vamos colocar aqui na tela. Inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência de hoje com a ministra Marina Silva, totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva. Então, aqui já há uma posição da Gleisi em nome do governo. Registre-se isso. E temos também posicionamento do Lindbergh Farias. Vou colocar aqui na tela também para vocês. O Miller rápido foi lá e buscou as manifestações. Toda a solidariedade à ministra Marina Silva, tratada de forma absolutamente misógina e inadmissível no Senado. Marina era convidada e foi desrespeitada por senadores que acharam que podiam intimidá-la, dizendo para ela se colocar no seu lugar. Marina reagiu com altivez e coragem, dizendo que não era submissa. Respeitem a Marina. As mulheres podem estar onde elas quiserem e a sociedade repele esse tipo de atitude troglodita e covarde. Então aí as manifestações, então, de Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. Muito boas, muito boas. Felizmente, felizmente.